especial de dezembro. Meu estranho passageiro, do Uber. Parei no posto de gasolina. Do lado de fora, estava um jovem de cerca de 20 anos. Olhando para o sol, ele tinha logo os cabelos pretos e oleosos, e embora a temperatura estivesse acima de 40 graus, ele vestia um moletom preto e calças pretas. Eu esperava que ele não fosse meu passageiro. Mas ele começou a caminhar lentamente até meu carro. Você é o Michael? Perguntei a ele. Mas ele não respondeu. Ele apenas abriu a porta dos fundos e sentou. Seu nome é Michael? Eu perguntei novamente. Sim. Eu sou Michael. Ele disse, falando lentamente. Ele devia estar chapado. Eu deveria ter cancelado a viagem. Mas precisava desesperadamente do dinheiro. O destino apareceu. Ficava a cerca de 64 quilômetros de distância, no meio do deserto. Aumentei o zoom no meu mapa, tentando ver o que havia lá. Parecia que não havia nada além de areia. Onde você está indo? Eu perguntei a ele. Para o deserto, respondeu de forma pausada e robótica. Tem certeza de que colocou o endereço certo? Ele assentiu e fechou os olhos. Tive muitos passageiros estranhos. Mas isso era muito estranho. Eu me perguntei se seria roubado no deserto. Mas isso parecia improvável. Comecei a dirigir a cerca de 16 quilômetros da cidade. Entrei em uma estrada estreita de cascalho, largo o suficiente para a passagem de 2 carros. De acordo com o GPS, eu deveria seguir essa estrada por 30 quilômetros. Não vi outro carro durante todo o caminho ou passe por qualquer sinal de civilização. Nada além de cactos na beira da estrada. Para que servia essa estrada? Isso levou a alguma mina antiga. Depois de 30 quilômetros, peguei uma estrada de terra ainda mais estreita. Estava em péssimas condições e, embora eu só tivesse que percorrer 3 quilômetros, demorou quase meia hora. Finalmente, chegamos em frente a um prédio de madeira em ruínas, mais ou menos do tamanho de um pequeno celeiro. Não havia outros carros perto dele. Virei-me para Michael, que estava dormindo no banco de trás. Ele não disse uma palavra durante toda a viagem. Chegamos. Falei para o passageiro. Ele não se mexeu. Eu gentilmente cutuquei seu braço. Nenhuma reação. Eu senti seu pulso. Estava lá, mas fraco, muito fraco. Enquanto eu pensava no que fazer, o telefone de Michael tocou. Eu respondi. Estou vendo seu carro, disse uma voz rouca. Pegue Michael e traga-o para dentro do prédio. Disse como se eu fosse empregado dele. Ele está doente, precisa ir ao hospital. Respondi. Não, levei-o para o prédio a um poço. Jogue-o dentro dele. Determinou a voz. O que? Perguntei assustado. Jogue no poço. Nós cuidaremos dele. Em pânico, saí do carro e puxei Michael para fora. Então fugi, deixando caído de bruços na areia escaldante. Quando eu estava a cerca de 800 metros do prédio, vi 3 pequenas figuras emergirem e arrastarem Michael para dentro. Essa foi a última vez que dirigi pelo Uber. Mudei-me para uma casa com uma velha muito bizarra. As coisas ficaram difíceis depois que minha esposa e eu terminamos nosso relacionamento conturbado. Deixei nosso apartamento e carro com ela, assim como nosso gato de 10 anos, de quem sentia muita falta. Foi difícil partir e ainda mais difícil tentar encontrar um lugar para morar. Depois de algumas semanas navegando no sofá, mudei-me para o porão de uma senhora idosa, ao ver um anúncio que ela havia postado online. O porão estava frio e abandonado, cheio de aranhas cujas teias comecei a notar com cada vez mais frequência. Eles reapareceram rapidamente, mesmo depois de eu tê-los limpado com uma vassoura, e no dia seguinte eles sempre voltavam. As teias ficavam presas no meu cabelo ou no meu braço enquanto eu andava, e às vezes eu sentia bebês aranhas deslizando pelas minhas costas ou pela minha perna. Apesar dos meus esforços para erradicá-los, continuei vendo aracnídeos por toda parte e comprei armadilhas na tentativa de mantê-los sob controle. Mas as armadilhas também não funcionaram. A velha, que alugou o porão, chamava-se Senhora Lancaster. Ela era simpática e às vezes me oferecia comida se tivesse feito muito para o jantar. Eu sempre disse a ela que pagaria por isso, mas ela rapidamente me despenva o pagamento. Normalmente eu ficaria feliz com as refeições caseiras, mas logo eu estava saindo para comer fast food e comprar comida para a viagem em vez de comer com ela, dizendo que não estava com fome quando ela oferecia. Havia algo estranho com a mulher, eu simplesmente não conseguia identificar o que era.
A comida dela sempre tinha um gosto um pouco estranho também. Continuei morando com ela, mas mantive distância cada vez mais. Evitei o andar de cima, o que era fácil, já que eu tinha meu próprio banheiro e área de estar, além de um quarto no andar de baixo. Depois de comprar um frigobar e um fogão elétrico, tive poucos motivos para me aventurar lá e comecei a ver a velha com pouca frequência. Mas às vezes ela me via na frente, fumando um cigarro na varanda e um dia pousou conversa comigo. Você pode fumar na garagem se quiser, ela me disse, depois de conversar por alguns minutos. Eu vi você tremendo aqui na neve. Contanto que você limpe sua bagunça, está tudo bem para mim. Era final do inverno e fiquei feliz em aceitar a oferta dela. Eu estava tentando parar de fumar, mas com o estresse do rompimento e tudo o mais que estava acontecendo, estava achando difícil, e então me vi sentado na garagem fria e boloreta da velha, fumando cigarros e assistindo Netflix no meu telefone na maioria dos dias. Eu apoiava o telefone em uma velha caixa de papelão e me sentava em uma cadeira reclinável de escritório meio quebrada que havia sido deixada ali, junto com um cinzeiro. O encosto da cadeira fora de uso machucava minha coluna desconfortavelmente, então usei essa dor como desculpa para não ficar ali por muito tempo. Mas com o passar dos meses, fiquei cada vez mais confortável na velha garagem mofada, trazendo um aquecedor e conectando um aparelho de som. Liguei um laptop antigo e usei-o para assistir filmes, em vez de apertar os olhos para a pequena tela do meu telefone, e encontrei uma cadeira mais confortável em uma venda de garagem local, para evitar danos permanentes às minhas costas, por causa da cadeira quebrada. Comecei a fumar como uma chaminé, passando horas na garagem, inalando serragem de pilhas de décadas espalhadas, sob equipamentos de carpintaria. O marido da Sarah Lancaster faleceu e deixou para trás uma garagem cheia de ferramentas, material de construção e caixas, que eu às vezes examinava com curiosidade pelo canto do olho, enquanto fumava sem parar e bebia cerveja. Comecei a beber com bastante regularidade. As noites eram longas e solitárias, sem muito o que fazer, e de alguma forma adquiri o péssimo hábito de beber para passar o tempo. Isso também me ajudou a dormir à noite, pois, caso contrário, eu simplesmente me reviraria e teria um ataque de pensamentos existenciais incoerentes. As manhãs eram outra história, mas eu tentava não pensar nelas e geralmente dormia durante elas. Com o passar dos meses começou a esquentar e logo chegou a primavera e depois o verão. Uma onda de calor atingiu a área e de repente fiquei muito grato por estar morando em um porão. Lá embaixo permanecia fresco e adquiri o hábito de me esconder do calor lá dentro. Eu trabalhava em casa, então não havia nenhum motivo real para sair, exceto para comer. E logo eu estava pedindo Uber Eats e Skip the Dishes para evitar até isso, usando o clima quente como desculpa para meu estilo de vida eremita. Eu ainda sentia falta do meu gato, da minha antiga vida e do meu antigo apartamento. Mas eu sabia que tinha tomado a decisão certa ao partir e não tinha vontade de voltar às brigas constantes e intermináveis que se tornaram meu casamento. Ainda assim, parecia que ou estava em uma rotina. Continuei tentando me livrar disso, mas me descobri incapaz de fazê-lo. As semanas e os meses se arrastaram, até uma noite quente de agosto, quando toda a minha vida mudou. Eram cerca de 2 da manhã e eu estava na garagem, assistindo a uma reprise de The Office no meu laptop. Eu estive lá por um tempo e o ar estava azul de fumaça. Eu tinha cerveja gelada com gelo ao meu lado, e enquanto bebia uma delas, ouvi um barulho à minha direita. Olhando por cima, examinei as prateleiras cheias de caixas velhas e equipamentos de camping, procurando a origem disso. Mas não conseguia encontrar. Parecia um pouco com um rato. A luz acima de mim era uma velha incandescente e tremeluzia com um brilho laranja que eu desejava que fosse mais forte. Quando olhei para trás, em direção à porta da garagem, tudo que pude ver foi escuridão. Ignorei o som, concentrando minha atenção na série, que já tinha visto milhares de vezes antes. Depois de assistir ao episódio final, eu simplesmente apertei o botão reassistir para ver toda a série desde o início novamente. Esse barulho veio de novo, dessa vez atrás de mim, e depois à minha esquerda. Ah, não, pensei 2 vezes. Definitivamente deve haver ratos nesta garagem. Terei que conversar com a senhora Lancaster sobre contratar um exterminador. Mesmo assim, não me mexi. A ideia dos ratos não me assustou, apenas me deixou um pouco desanimado.
Eu lidaria com isso pela manhã, no entanto. Não era para ser feito sobre isso agora, de qualquer maneira. Pausei o vídeo, distraído agora pelos sons ocasionais de farfalhar nas proximidades. Eles estavam se tornando cada vez mais frequentes e difíceis de ignorar. Então, mais à frente, ouviu-se um barulho diferente. Era um zumbido de inseto, mas mais alto e estranho do que qualquer outro que eu já tivesse ouvido. Tentei identificar de onde vinha e um segundo depois tive minha resposta. Havia uma caixa bem à minha frente, sob a luz incandescente. Estava empilhado embaixo de outra caixa, que parecia mais pesada e a esmagava com seu peso. A caixa embaixo parecia molhada e afundada, como se estivesse cheia de algo que tivesse derramado. Óleo de motor velho ou produtos alimentícios vencidos, talvez. Era daquela caixa que vinha o zumbido e, um momento depois, algo saiu dela. Era um inseto preto e gordo, do tamanho de um rato. Estava coberto por um líquido viscoso e alcatroado, balançando as pernas no ar enquanto tentava virar. A coisa havia caído da caixa e agora estava presa de costas, tentando desesperadamente se endireitar. O que é isso? Murmurei para mim mesmo enquanto olhava para ele, tentando descobrir o que diabos eu estava olhando. Eu nunca tinha visto nada parecido, o tamanho da coisa era completamente antinatural. Como se tivesse vindo de outro continente, ou de outro planeta. Um segundo depois, havia mais deles rastejando para fora da caixa, achatando-se, enquanto saíam debaixo da outra caixa mais pesada, que estava em cima. Assim que saíram ao ar livre, eles decolaram e começaram a voar, salpicando a garagem com a gosma preta que os cobria. Parte dele foi espalhado em minha direção e eu senti que atingiu minha pele. Então olhei para baixo, e vi o líquido alcatrão se contorcendo e se movendo pela minha carne. Estava vivo, fosse lá o que fosse. Tentei afastá-lo, gritando enquanto me debatia e golpeava inutilmente o alcatrão preto e pegajoso que subia em direção ao meu rosto, aproximando-se cada vez mais como uma lesma. Havia algumas toalhas de papel por perto e eu as peguei, usando o punho cheio delas para limpar a sujeira. Isso pareceu funcionar, pois a fricção das toalhas de papel me permitiu pegar o estranho organismo viscoso e arrancá-lo da minha carne. Ele se contorceu e se contorceu como ranho vivo na toalha de papel e eu o esmaguei com a mão fechada e depois com o sapato. Aquela caixa estava cheia daqueles insetos horríveis. Percebi, havia vários deles agitando-se ao redor da lâmpada, como se atraídos pelo seu brilho. A lama preta ainda estava sendo espalhada pelas asas em finas gotas. Outros estavam perto do topo da caixa, contorcendo-se e chiando enquanto tentavam sair. Os insetos voavam perto da lâmpada, borrifando-a e cobrindo-a de preto com alcatrão. Infelizmente, eles estavam entre mim e a porta, bloqueando minha saída. Eu não queria chegar perto dessas coisas. Em vez disso, virei-me e abaixei-me, para abrir a porta deslizante de aço que dava para fora. Eu já tinha saído por aqui mais de uma vez e sabia como abri-la. Mas mesmo assim ele não saía do lugar. Tentei a alavanca várias vezes, mas a porta não subia. Estava preso. A senhora Lancaster não teria feito isso, não é? Não consegui pensar em nenhum motivo para ela me trancar aqui, a menos que... Tentei afastar os pensamentos paranoicos da minha mente, mas descobri que eles não iriam embora. Algo sobre tudo isso parecia deliberado. Asra, Lancaster, aquela velha estranha, me disse para fumar na garagem, e agora eu estava preso aqui com um monte de insetos mutantes que parecia que eles estavam escapando de outra dimensão. Mais e mais deles estavam rastejando para fora a cada segundo, e eu podia ver outros insetos maiores abaixo deles, esperando sua vez de sair daquela caixa. Sem outra opção, decidi que teria que fugir até a porta que dava para dentro de casa. Se fosse preciso, eu a quebraria. Algo me dizia que também estava trancada. Puxei minha camisa por cima da cabeça e corri sob a luz, onde os insetos voavam em círculos frenéticos. A lama preta respingou em mim de cima e tentei ignorar aquela sensação horrível de algo rastejando pela minha pele, onde minhas mãos estavam expostas. Girando a maçaneta em minha mão, não fiquei completamente surpreso ao descobrir que estava trancada. Pela primeira vez, estava trancado. É claro que isso apenas confirmou minhas suspeitas sobre a senhora Lancaster. Ela não era uma velha normal, era algo completamente diferente. E ela me trancou dentro de uma garagem com uma caixa esquisita cheia de insetos. No entanto, era mais do que apenas uma caixa cheia de insetos.
Eu já sabia disso em algum lugar no fundo do meu cérebro. A caixa era apenas um disfarce inteligente para uma espécie de portal para outra dimensão. Um mundo cheio de insetos horríveis esperando para escapar. E agora estavam, no dia mais quente do verão, quando a temperatura era perfeita para eles. De repente, percebi um movimento com o canto do olho e vi algo que não fazia sentido. Era uma aranha que lembrava um papai pernas longas, só que era tão alta quanto eu. A coisa havia emergido da caixa e agora caminhava em minha direção com pernas tão longas quanto tacos de hóquei e seu rosto era uma ampliação repugnante de algo que eu tinha visto em um programa sobre natureza. Eu gritei, girando de volta em direção à porta e jogando meu ombro contra ela. Os insetos ainda zumbiam e voavam ao redor da luz atrás de mim, diminuindo ainda mais a intensidade com sua descarga lamacenta. A sala estava quase encharcada de escuridão agora e eu mal conseguia ver nada. Mas eu ainda conseguia distinguir a forma da enorme aranha que vinha em minha direção e estava agora a menos de meio metro de distância. Eu podia sentir o cheiro estranho de seu hálito e pude ver suas mandíbulas abrindo e fechando em antecipação. Recuando, chutei a porta com toda a força que pude reunir. A porta se abriu quando a madeira lascou e quebrou perto do batente da porta. Ao sair da garagem, pude ouvir o ataque da aranha quando ela bateu em uma pilha de caixas. A coisa tinha saltado sobre mim no último segundo, percebi, e se eu não tivesse arrombado a porta com aquele chute, ela teria se agarrado ao meu rosto como as criaturas de Prometeu e eu estaria perdido. Saí correndo da garagem e segui pelo corredor em direção à minha área de estar, que era separada do corredor por uma porta. A porta fechava, mas não trancava. Sons de zumbido podiam ser ouvidos emergindo da garagem, à medida que mais e mais insetos gigantes começavam a surgir. Cometi o erro de me virar e vi baratas do tamanho de Rottweilers e centopeias tão largas quanto postes telefônicos, seus corpos desaparecendo de vista. Coisas que voavam e coisas que rastejavam, coisas que subiam pelas duas paredes, coisas que chiureavam e coisas que chiavam, todas elas familiares, insetos 100 vezes maiores do que deveriam ser, vinham em minha direção pela porta da garagem. Eu odiava até mesmo olhar para eles, os pelos eriçados que se destacavam nas pernas, as longas antenas e os olhos excessivos. E caminhando no meio de todos eles estava aquela enorme aranha, vindo em minha direção com suas longas pernas. Batendo a porta, segurei o peso do meu corpo contra ela. Então peguei meu telefone e liguei para o 911. O único problema foi que, quando contei à operadora qual era a minha emergência, ela desligou na minha cara, me dizendo para chamar um exterminador. Aparentemente, a polícia não está preocupada com insetos mutantes. Então, fiz uma rápida pesquisa no Google, mantendo a porta fechada com as costas, enquanto o peso de uma centena de insetos gigantes se pressionava contra ela. Eu podia ver suas pernas tentando passar por baixo da porta. Estremecendo, olhei de volta para o meu telefone. Eu precisava me concentrar. Eu precisava de ajuda antes que a senhora Lancaster percebesse que eu havia escapado. Talvez ela já tivesse percebido e estivesse vindo aqui para terminar o trabalho. Os exterminadores são abundantes na cidade onde moro, então selecionei rapidamente o primeiro com a classificação máxima: proteger e conter insetos e pragas. Garantiam proteção total contra todos os insetos, grandes ou pequenos. Eu só esperava que eles levassem essa promessa a sério, porque eu colocaria suas habilidades à prova. Disquei rapidamente o número e um homem com uma voz rouca atendeu. Proteger e conter insetos e pragas, disse ele. Como podemos ajudá-lo? Eu preciso de ajuda. Quase gritei. A única coisa que me fez manter a voz baixa foi a presença da senhora Lancaster por perto. Existem insetos no porão onde eu estou morando. Insetos enormes. Tipo, maior do que você já viu. Você pode trazer alguém aqui agora? Por favor. Pagarei o dobro de suas taxas normais. O triplo se necessário. O homem hesitou apenas por um segundo. Qual o seu endereço? Ele perguntou. Estaremos aí em 5 minutos. Eu disse a ele, e antes mesmo de terminar de falar o endereço, ele desligou como se ele já soubesse onde era a casa. Os 5 minutos seguintes foram os mais longos e aterrorizantes da minha vida. Não só os insetos gigantes insistiam em tentar entrar, mas a senhora Lancaster logo também estava do lado de fora, girando a maçaneta da porta e girando-a com mais força do que eu teria pensado ser possível. Deixe-nos entrar,
ela repetia sem parar. Somos muitos e estamos com muita fome. Finalmente parou quando ouvi a porta se abrir no andar principal. Não! A velha gritou do lado de fora da porta. E então ouvi as tábuas do piso rangendo quando ela se afastou correndo. Parecia que os passos dela subiram em uma parede próxima, e eu a ouvi se afastando pelo teto. Socorro! Gritei, esperando que o pessoal do controle de pragas pudesse me ouvir. Preciso de socorro, por favor. Ouviram-se passos correndo em minha direção e então vozes abafadas falavam do lado de fora. Fique onde está, senhor. Alguém anunciou. Avisaremos quando for seguro sair. Eu estava feliz por eles estarem lá. Eu não queria assustá-los, mas precisava contar-lhes sobre a senhora Lancaster, para sua própria segurança. A dona da casa ela não está completamente estável, eu disse, tentando ser sincero sem assustá-los. Se você a vir, chame a polícia. Depois de alguns momentos, um dos homens respondeu. Conhecemos a senhora Lancaster. De visitas anteriores. Vários longos minutos depois, a porta se abriu, e os homens me deixaram sair da sala. Eu poderia tê-los abraçado com gratidão, mas me contentei com um aperto de mão. Percebi que não havia sinais de insetos mutantes gigantes em lugar nenhum, como se eu tivesse imaginado tudo, mas sabia que não. Obrigado por me salvar, eu disse. Eu não sei o que diabos eram essas coisas, ou de onde vieram, mas vocês são milagreiros por cuidarem delas tão rápido quanto fizeram. Ei, é isso que fazemos, controlar e conter insetos seguro e pragas. Sua proteção é nossa garantia. O outro cara olhou para mim com um pouco de desconfiança. Você está bem? Estou surpreso que você tenha ligado desesperado por causa de algumas aranhas. Quero dizer, sim, o problema era muito ruim, mas não era tão assustador quanto você imaginava. Tenha paciência com ele, disse o outro homem, piscando para mim. Aquelas Daddy Longlegs podem ser bem assustadoras. Quando estiveram totalmente crescidos, os dois homens saíram antes que eu pudesse dizer outra palavra, e eu os segui até a porta da frente, procurando hesitantemente pela senhora Lancaster. Acho que você não a verá novamente por um tempo, disse o mais amigável dos dois exterminadores ao sair. Sra. Lancaster gosta de viajar. Não se surpreenda se ela desaparecer e você precisar encontrar um novo lugar para morar. Balancei a cabeça, atordoado demais para responder. Não fazia sentido. Nada disso fazia sentido. Como eles não viram os insetos gigantes? Ou eles os viram e estavam apenas encobrindo? E se sim, por quê? Subi as escadas pela primeira vez em muito tempo, procurando no andar superior. Não conseguia encontrar a senhora Lancaster em lugar nenhum. Mas encontrei algumas outras coisas. Caixas e caixas cheias de ossos. Inquilinos anteriores, imaginei. Os donos do cinzeiro velho e da cadeira de escritório quebrada que encontrei na garagem. A senhora Lancaster matou não apenas uma, mas várias pessoas, pelo que parece. Tudo o que precisei fazer foi contar as caveiras para ter certeza, e encontrei pelo menos 8 delas. Alguns estavam fragmentados e quebrados. Eu deveria ter chamado a polícia naquele momento, mas algo me obrigou a continuar a busca e entrar no quarto dela, para ver o que havia dentro. Quando abri a porta, quase gritei. A princípio pensei que fosse ela, deitada na cama com os braços cruzados sobre o peito, parecendo adormecido, ou talvez morta. Mas então percebi que não era ela, mas uma casca da Sra. Lancaster, uma concha translúcida branca e crocante, no formato exato de sua forma. E em seu rosto havia um largo sorriso. Isso me lembrou de como uma cobra troca de pele, ou um carandijo. À medida que crescem, eles superam suas roupas, por assim dizer. A senhora Lancaster estava ficando maior? Deus, eu esperava que não. Ela já era assustadora o suficiente. Eu não queria pensar em uma versão dela de 3 metros de altura. Bati a porta como se houvesse um fantasma lá dentro, ofegante enquanto fiquei ali por um segundo para me orientar. O que diabos devo fazer? Eu me perguntei. Eu não posso ficar aqui. Claro que pode, respondeu uma voz em minha mente. Uma voz que realmente não parecia com meus próprios pensamentos. Quem é você? Eu perguntei em minha própria cabeça. Em vez de palavras, vi uma imagem brilhar diante da minha visão. Como se houvesse alguém passando um filme em minha mente, mas eu não tinha controle sobre isso.
Ouvi aquela lama preta de alcatrão sendo expelida pelos insetos voadores na garagem. Eu vi um pouco pousar no meu braço e começar a se contorcer e rastejar em direção à minha orelha. E então o vi entrar. Quem é você? Eu perguntei a coisa dentro da minha cabeça. E novamente vi imagens. Uma piscina escura de água viva negra como o céu noturno. Um oceano daquela coisa escura e pegajosa, contorcendo-se e procurando um lugar para ir. Numa costa próxima, pude ver um trilhão de insetos gigantes, com os corpos pressionados uns contra os outros, parados, como se esperassem. Acima daquele oceano escuro havia um céu estranho, onde 3 luas podiam ser vistas com a mesma forma crescente lançada sobre elas. Então uma voz falou de volta para mim na minha cabeça. A questão não é o que nós somos. A questão é, o que você é? Depois de alguns segundos de reflexão, respondi. O sou eu. Respondi em voz alta. Não, a voz disse de volta. Não. Você é CUMIDA. Um banquete de boas-vindas para um exército. Não, sou não. Gritei, corri até a cozinha tampando os ouvidos com as mãos, peguei um vidro de pimenta picante, misturei com água e sal e joguei meus ouvidos, eu gritei, minha pele ardia e aquela gosma saiu de dentro do meu ouvido direito. Rastejando pela pia tentando entrar no ralo, andei zonzo até o meu quarto, peguei um pouco das minhas coisas e saí. Voltei com um galão de gasolina, espalhei pela garagem e em volta da casa, abri todas as bocas de fogão, saí para fora da casa. Acendi um cigarro, fumei, peguei a bituca e joguei. A casa pegou fogo muito rápido. E no meio das altas labaredas, houve um grito medonho e também um cheiro forte de carne podre queimada. Quando os bombeiros chegaram, não havia mais nada o que fazer à casa. Já havia sido totalmente queimada, e eu já estava longe dali. Adeus, maldita senhora Lancaster, e eu não sou comida. Eu disse para mim mesmo, agora sem ouvir aquela voz no meu cérebro. Antes só do que mal acompanhado.